E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos de volta aqui com mais um vídeo, só que dessa vez um pouco diferente. Vamos ter um bate-papo com vocês. Na verdade, o bate-papo em 3 partes, que a gente vai contar um pouco sobre a nossa história de relacionamento. E essa primeira parte aqui é exclusivamente sobre a nossa época de namoro. Sim, nós somos cristãos, a gente se conheceu na igreja, mais especificamente no nosso ministério evangelístico que a gente tinha, o Em Chamas. E a gente foi se aproximando, a gente começou a conversar mais, começamos a reagir a algumas coisas no Instagram. E aí, vou contar a história de como a gente começou a conversar mais mesmo. Essa história é legal, essa história é importante. O Manolo reagia meus stories no Insta, mas stories assim, aleatórios, tipo eu assistindo uma série, eu tomando um açaí, nunca era uma foto minha e ele ficava reagindo, sabe? Aí isso já me chamou a atenção, que eu falei assim, opa, ele já é um pouco mais diferente, ele não é previsível. Aí a gente, quando conversava, era uma conversa muito rápida, tipo, ele falava algo, eu só respondia. Aí eu falei assim, nossa, é ruim de conversar, eu pensando, né, é ruim de conversar por aqui e tudo. Aí eu tinha uma pasta no Pinterest de desejos que eu tinha, do que eu gostaria de ter um dia. E nessa pasta tinha a foto de um casal colocando as xícaras no armário, assim, do teto ao chão. E aí eu tinha outra também de um armário vermelhinho, cheio de canecas. Ou seja, eu queria ter uma coleção de canecas. Mas por que eu tô falando isso? Porque teve um dia que o Manolo postou a coleção de canecas dele. E aí eu pensei assim, meu Deus, a gente foi feito um pro outro. Como é que eu vou fazer ele saber disso? Porque ele não ia acessar meu Pinterest, né? Então, só depois. Aí eu falei assim, nossa, como é que eu vou falar pra ele que a gente foi feito um pro outro? Aí teve um dia, a gente já tinha, né, o número um do outro do WhatsApp, mas a gente não conversava por lá. Aí eu fui, peguei a foto, coloquei no status do WhatsApp e postei. Só que eu editei pra mostrar só pra ele, porque eu não queria outra pessoa vendo. Intencional. Eu não queria ninguém vendo, ninguém respondendo, eu só queria que ele visse porque era pra ele. Aí foi batata, ele viu, respondeu, vocês vão ver aí os prints das conversas. Um lugar aí já deve ter passado, vai passar os prints. E aí foi muito legal porque eu consegui fazer com que ele viesse falar comigo. Eu falei assim, não, vai que ele é só tímido, né? Porque eu também não gosto de tomar a frente, assim. Eu também. Aí funcionou, e aí foi assim que a gente começou a conversar mais e tudo. A gente começou a conversar no início de 2020, que foi o ano, o auge assim da pandemia, Foi né? isso, né? Quando a gente começou a conversar e uma semana depois de mensagem de texto, tudo fechou, então a gente ficou conversando por 3 meses, né? Aquele momento que o povo chama de oração, né? Que você tá conhecendo a pessoa e fala assim, não, a gente vai ficar 1 mês nisso. Ficamos 3 meses, né, sem se ver e tudo mais, e foi aí que a gente começou a conhecer mais uma ou outra, né? E a gente começou a notar se a pessoa é interessante, ver os critérios pra gente, o que importava e o que não, porque, tipo assim, além da menina ser linda, não, tipo assim, beleza, é a coisa que atrai no começo, mas só que não é a coisa mais importante, vamos dizer assim, né? Então foi o momento que eu comecei a ver mais, eu falando de mim, o caráter dela, como que ela respondia, como que ela enxergava como o papel do esposo e da esposa. Todas essas coisas eu comecei, através de muitas perguntas, né? A gente ficava até tarde e tinha uma brincadeirinha. Qual era uma brincadeira que a gente fazia sobre uma pergunta polêmica ou alguma coisa, falar uma coisa polêmica. Aí um lançava um assunto mais difícil, né, de conversar, e a gente conversava sobre os assuntos mais difíceis, conhecer mais a cabeça, como que o outro pensava a respeito principalmente da Bíblia, a visão sobre Deus, que no namoro cristão é muito importante. E são pequenas coisinhas, né, que a gente tem que notar, né? Eu não sei se você também estava olhando outras coisas também, que eu posso estar esquecendo. Não, sim, cada um nessa fase tem um critério, né? Sim. Então, o meu critério era que eu queria um homem que realmente fosse temente a Deus. Eu queria conhecer uma pessoa que amasse a Deus, assim, mais do que todas as coisas, porque aí eu ia saber que ele ia me amar da maneira certa. Então eu observava sempre o relacionamento que o Manolo tinha com Deus. Eu sei que é difícil a gente saber disso no início, principalmente
à distância, assim, só conversando pelo celular, mas eu instigava, tipo assim, como que você faz seu momento de devocional, como que é o seu secreto e tudo, porque eu gostaria de saber, tipo assim, a profundidade dele mesmo e o compromisso dele no relacionamento com Deus. E justamente também nessa área foi uma coisa que eu também buscava em uma mulher que me aproximasse mais de Deus. Eu tava começando ainda a ter uma disciplina mais devocional, eu tava tentando ler a Bíblia todo dia, eu não tinha tanto esse costume na época. A questão de leitura, de buscar mais a Deus através da leitura também era uma coisa que estava nos primeiros passos, e a Erika foi muito responsável de me ajudar com isso, né? Tinha um livro que eu tava com dificuldade de ler e no começo eu falei, não, vamos ler junto. Ela já tinha lido, ela pegou o livro, a gente vai ler junto, onde você parou? E a gente foi capítulo por capítulo por capítulo, e eu comecei a ver essas coisas, caraca, essa mulher realmente me aproxima de Deus, essa mulher realmente busca. Hoje em dia ele lê bem mais que eu, ou seja, um bom treinamento. Pois, isso é muito importante, né? Tipo, ter um relacionamento que cada um, a meta é empurrar a outra pessoa na direção de Deus, né? Isso é muito importante. Sim, com certeza. Eu acho que esse é o principal, assim, critério, sabe? O relacionamento da pessoa com Deus, assim. O resto, a questão de caráter, a gente vai pegando numa conversa ou outra, ou até colocando a pessoa numa situação, tipo assim, o que você acha disso? E era isso que a gente fazia, porque a gente queria, de fato, conhecer um ao outro, sabe? A questão de defeito, todo mundo vai ter. Essa daí não tem como a gente fugir. Óbvio que tem defeitos que podem não funcionar pra mim. Falha de caráter. Né? Por exemplo, pra mim, ficar xingando é um defeito. Então, se o Manolo xingasse, pra mim isso seria um defeito, e é um defeito que eu não consigo conviver com isso, sabe? Então, óbvio que pra ele também tem defeitos, mas a questão do caráter, ela é ímpar, assim. Se tá com falha ali, é uma coisa que a gente já repensa de primeira. E tem uma palavra que a gente usa muito, que já tá até desgastada, mas que é intencionalidade. No relacionamento, isso é muito importante. Então, antes da gente começar a namorar, a gente tinha que também mostrar pro outro que a gente era intencional, que a gente via ele no futuro. E uma coisa que eu ficava preocupada era que o Manolo já tinha falado que futuramente ele poderia se mudar do Brasil. E eu falava, tipo assim, ok. Só que ficava ambíguo, porque eu falava assim, mas será que ele pensa, tipo assim, eu vou? Ou será que ele tá pensando, tipo assim, pretendo construir minha família lá e eu quero você também? Então, antes de começar a namorar, você fica meio assim, tá? Qual que é o seu plano realmente? E teve uma vez que eu conversei com uma amiga, que é a amiga dele também, e eu falei assim, eu acho que ele não quer levar adiante não, porque ele tá com planos de se mudar e tudo, e ele nunca falou nada da gente em específico. Aí eu acho que ela deu uns toques nele e tudo, aí a gente teve uma conversa, e aí eu falei assim, mas você imagina a gente no futuro? Porque você nunca falou nada, tipo assim, a gente era sempre falando dessas partes de o que a gente acha, o que a gente quer, colocando nossas opiniões, querendo mostrar, tipo assim, olha, eu sou isso daqui, não, e eu sou isso aqui. Mas essa parte de futuro, a gente não quer parecer emocionado. Então, teve um dia que eu perguntei, mas você imagina a gente no futuro? Aí ele falou assim, aí ele foi e me mandou uma foto de uma casinha linda, a cara dele, essa casinha. É uma casinha que eu tinha visto em algum lugar, e não foi nem só nesse momento, porque eu já tinha pensado, né? E só quando ela falou isso comigo, eu falei assim, cara, eu tenho que compartilhar um pouco mais o que eu tô sentindo, não vai ser emocionado, né? Muitas vezes a gente tem medo de se colocar no lugar de exposição para poder até se machucar, né? Com certeza. E aí eu tinha visto uma casinha, ela parecia um campo, só que ela era toda meio moderna, de madeirinha, tudo assim, muito, muito, muito bonita. E quando eu vi isso, na hora que tinha um casal no vídeo, eu imaginei a gente, né? A gente no futuro, parará. E aí eu peguei e mandei pra ela, né? E aí eu falei que imaginava a gente nessa casinha, desse jeito, essas coisas. E foi tipo assim, um sinal, tipo assim, cara, eu penso na gente no futuro, eu penso na gente casado. Mesmo sem falar com as palavras, foi um pequeno sinal que é importante dar nessa época que você tá se conhecendo, né? Ser intencional, igual ele que falou. Sim, com certeza. E aí ele demonstrando isso da maneira correta. A gente pode demonstrar desejos, planos, mas de uma forma saudável. Também não defraude o outro, não faça planos que na real você nem tem desejo de cumprir, sabe? Só pra agradar
da outra pessoa. E sabendo disso, eu fui entendendo, tipo assim, não, ele realmente pensa, às vezes ele só tem dificuldade de expor isso. E aí, até na questão de morar fora, eu falei assim, tá, você tem planos de se mudar, mas você quer construir sua família nos Estados Unidos ou no Brasil? E ele falou assim, não, meu desejo é construir minha família nos Estados Unidos. E aí já foi uma coisa que eu fiquei pensando, tipo assim, ok. Mais uma circunstância que você tem que Mais pensar. uma circunstância que eu tenho que pensar, porque nesse momento eu não tenho um compromisso com ele, eu não sou casada, então eu tenho a chance de escolher, eu quero isso, eu quero passar por isso, porque tem dificuldade também, até um pouco mais, né? E a gente tinha um plano inicial, assim, de que quando a gente falava de namoro e tudo, a gente achou que a gente ia ficar namorando 4 anos, que era o tempo que faltava pra eu terminar minha faculdade, e depois de 4 anos a gente ia casar. Ou seja, ele tinha plano de se mudar, a gente não sabia quando, não tinha data, mas a gente já previa que a gente ia ficar muito tempo namorando à distância. No mínimo uns 3 anos à distância. No mínimo uns 3 anos. E aí Deus, com toda a sua bondade, ele foi mostrando que o plano dele é maior e melhor do que o nosso. Então a gente foi surpreendido e aí chega a fase do namoro. E agora, nessa parte do namoro, a gente já tinha estabelecido alguns acordos. Um deles era que a gente queria se guardar, isso já era um desejo do meu coração e um desejo do coração do Manolo. A gente nem teria começado a namorar se ele quisesse algo diferente ou se eu quisesse algo diferente. Então é bom que os dois tenham estabelecido o que é importante para cada um, os princípios que cada um tem e que quer seguir, não somente, tipo assim, acho bonito, mas, tipo assim, era mais do que isso. Isso é um princípio que Deus deixa para nós, né? É uma forma de viver em santidade em todo o nosso relacionamento, né? Quando a gente entende que o namoro, a gente não se pertence um ao outro ainda, a gente sabe que a gente começa a colocar certos limites e a gente começa a estabelecer certos hábitos que a gente gostaria de ter já no casamento, com essa intencionalidade no futuro, né? Então a gente começava a orar juntos, né? A gente estabeleceu um horário praticamente diariamente, cada um em sua casa. Algumas vezes a gente ligava, outras vezes não, mas a gente estava em oração a respeito do nosso namoro, a respeito da nossa história. A gente também colocava alguns meses um jejum, justamente treinando essas disciplinas espirituais para que a gente não apenas crescesse em intimidade um com o outro, mas a gente crescesse também em intimidade com Deus, porque Ele que deve guiar o namoro, Ele que deve guiar o namoro ao seu destino, né? E se Deus realmente não está em primeiro lugar, tudo vai desandar, né? Uma briga pode ficar muito pior do que ela poderia ser se Deus não está no centro, guardando nosso coração, o Espírito Santo não está guiando esse relacionamento, né? Com certeza, e o namoro é essa fase em que a gente, além de criar esses hábitos, é o momento em que a gente tem que conversar mais e mais e mais, porque no namoro você tem aquela opção de não vou querer continuar com isso. Sim. Mas depois que você casa, isso não é mais uma opção, pelo menos pra gente, nós somos cristãos, nós acreditamos nisso, então a gente tinha que conversar, a gente tinha que falar de coisas que parece que é bobo, mas que no dia a dia a gente sabe que isso interfere. Então, Manolo, você é bagunceiro? Nossa, eu sou muito, eu não dobro nenhuma roupa que eu tiro. Isso é engraçado. Como que você vê tarefa doméstica? A mulher que faz tudo ou o homem participa também? Sim. Não, acho que o homem participa também. Legal, eu também vejo assim. Então, tipo assim, a gente tem que conversar e não é uma entrevista. Do jeito que eu falei, até pode parecer, mas é uma conversa. Dia a dia, né? E se você tá namorando com a pessoa é porque você gosta dela, você gosta da companhia dela. Então você também já tá aprendendo a ser vulnerável. E você pode falar coisas que tipo assim, coisas que você é agora, mas que você quer melhorar, sabe? Mas também não só o falar, né? Mas também o demonstrar. Exatamente. E tudo isso que a Erika falou é muito importante de você estabelecer, igual ela falou, no namoro, né? Uhum. Essas perguntas difíceis, ou até ela falou assim, muitas vezes pode parecer bobo, mas igual ela falou, papel de marido e mulher em casa. Outra coisa, quantos filhos vai querer ter? Adotar ou não adotar? Outra coisa, como que você enxerga a criação de filhos? Isso são coisas importantes. Nossa, falando de filhos durante o namoro, mas se você não vai falar durante o namoro, estabelecer essas verdades, o que é verdade para um e para o outro, e você vai descobrir só isso no casamento, vai que uma pessoa fala assim, não quero ter filhos, e a outra pessoa quer ter 3 ou 4, entendeu? E agora você está casado, vai fazer o quê?
Não tem, volta pra trás depois disso, entendeu? Então, justamente, o namoro, a gente checa que o namoro, igual a gente já falou, ele é feito pra terminar. Sim. Ou ele vai terminar no casamento, ou ele vai terminar em geral. É justamente esse momento para você conhecer mais ao outro e o que ele acredita e os princípios, os conceitos de vida dessa pessoa. Tem coisas que são princípios que são inegociáveis. Então, o ensinamento que você vai dar pro seu filho é inegociável, sabe? Mas tem outras coisas que um ou outro pode ceder. Então, por exemplo, eu sempre tive o desejo de adotar, mas eu não sabia se o Manolo pensava assim. E quando eu conversei com ele, isso eu acho que nem tinha passado já pela cabeça dele. Mas, tipo assim, eu não ia deixar de ficar com ele ou de casar com ele só porque ele não queria adotar. É uma coisa que eu poderia ceder, mas também é uma coisa que eu gostaria de conversar mais, a gente pensar mais em tudo, fazer ele entender mais os meus pontos de vista, o meu desejo, ou por que eu acho certo e tudo. Então, tem coisas que a gente vai aprender a ceder porque a gente não, a gente não vai achar alguém que é igual a gente. Então a gente não vai achar alguém que quer as mesmas coisas que a gente 100%. Então os princípios são negociáveis, mas tem outras coisas que são o nosso querer que dá pra gente ceder. Por exemplo, eu quero ter 3 e ele 2, ele consegue ceder pra ter 3? Ou eu consigo ceder pra ter 2? Sabe? Ou vai que eu quero 3 e ela quer 5, aí é outros 500. Ou se eu quero gêmeos e ele não? Ai, meu Deus. E esse processo de namoro presencial durou 7 meses. E aí foi aí que a gente entrou no nosso processo de namoro à distância. Que a gente continuou conhecendo um ao outro, só que agora talvez muito mais fortes, né? E prontos para encarar outros desafios que o namoro em distância em si eles trazem para um relacionamento. Sim. O namoro à distância, ele tem vários desafios. O nome já diz, a distância é aquele momento em que vocês que vão passar por isso, ou vocês que já estão passando por isso, já devem imaginar, você não vai ter o outro tão facilmente, não vai ter ele de fácil acesso, ele não vai conseguir ir na reunião de família, ele não vai conseguir ir em aniversário, às vezes no seu, às vezes dos seus amigos. A minha questão na igreja, eu sentava e eu ficava assim, nossa, eu queria tanto ter ele aqui sentado do meu lado na igreja. Nos momentos difíceis, ele ligava com certeza, ele se mantinha presente da forma que ele podia, mas tinha vezes que eu só queria um abraço, assim, e essa parte era difícil. Mas pra mim o mais difícil de todos eram os momentos felizes. Tipo assim, aconteceu uma coisa muito legal e ele não tava lá. Pra mim essa era a pior, assim, tipo assim, não ter ele lá pra comemorar comigo e tal. Então essas partes é difícil, mas a gente tem que primeiro apresentar pro Senhor, tipo assim, Deus, tá difícil isso daqui, tipo assim, acalma o meu coração, porque muitas vezes coisas que acaba desanimando, sabe? Então, às vezes eu pedia pra Deus me fortalecer a minha fé de que o namoro à distância uma hora iria acabar e tudo. E também eu apresentava essas angústias, às vezes tristezas pra ele, tipo assim, olha, isso aqui me deixou triste, sabe? Tipo assim, não que desse pra fazer algo, então vem pra cá, não, mas a gente conversava e tudo, e a gente vai sendo vulnerável, o outro vai entendendo. Então, quando ele sabia que se acontecesse algo muito bom e ele não tava lá, ele sabia que, tipo assim, vai ser um momento difícil por a gente estar separado, e ele sabia lidar muito bem. Sim. E o namoro à distância, eu vejo isso como um lado positivo que pode trazer para o relacionamento, porque o namoro à distância, ele te ensina a lidar com momentos difíceis, né? Acho que é muito difícil você passar por um relacionamento à distância e falar assim, não, isso foi muito fácil, foi só positivo, né? Então ele vai te ajudar a ceder, ele vai te ensinar a entender o lado do outro, falar a linguagem do amor do outro à distância. Você tem que ser criativo, ver a sua forma de mostrar para outra pessoa que está do outro lado do mundo que você a ama ainda, que você está pensando nela. Uma coisa que a gente aprendeu bastante no momento tipo assim, de discussão. Como que a gente lidava com isso, né? Porque agora, por exemplo, se a gente tem alguma briga, alguma discussão, a gente tá do lado do outro, a gente vai lá, dá um abraço, a gente conversa, a gente senta pra conversar, e o namoro presencial também é desse jeito. Só que agora como que eu faço com uma mensagem de texto? Com uma ligação? Então, o namoro à distância, ele vai te dar um intensivo também de você saber aprender a passar por umas dificuldades, que isso vai ajudar
drasticamente pra quando você estiver casado, porque você tem que aprender a isso. Um lado bom do namoro à distância é que vocês economizam dinheiro. Pode ser que vocês gastem com passagem, mas vocês não vão ter aquilo de ter que sair toda semana e tudo. Verdade. Nós que somos cristãos e tudo, namoro pra gente sair pra comer, é pra gente conversar. Então, toda vez que a gente se vê, a gente tiver que sair pra comer, vai uma boa graninha, entendeu? Então, a gente economizou bastante. A gente tinha os nossos dates, que a gente vai dar umas dicas já de como ser criativo nessas partes. Sim. Mas tem aquele ponto positivo de você, às vezes, ter o seu tempo pra você também, sabe? Nem sempre, porque a gente já ouviu muitas reclamações, né? De gente que fala assim, nossa, mas agora que eu namorei, a mulher quer sair toda semana, ou tipo assim, eu não tenho um final de semana pra mim, ou algo do tipo. E a gente não se anulou, sabe? No nosso namoro, graças a Deus. Eu conseguia ter o meu momento pra mim, ele conseguia ter o momento dele pra ele. São coisas que a gente tenta ver o lado positivo. Óbvio que eu gostaria de estar com ele todo final de semana. Claro. Mas a gente tenta ver esse lado positivo pra que a gente consiga enfrentar, sabe? A gente só conseguiu vencer esse namoro à distância, esse desafio, né? Que é estar namorando assim, porque a gente colocou a data de casamento. E tipo assim, a gente falou assim, não, o namoro vai acabar porque a gente vai casar. E Sim. os 4 anos que a gente falou Na se verdade, transformaram em 1 ano e 10 meses, juntando já com o do presencial, né? Sem ser o EAD. Então, Deus nos surpreendeu, porque na nossa cabeça a gente queria esperar 4 anos, mas a gente conseguiu casar em 1 ano e 10 meses. E a gente vai falar mais tarde sobre isso, mas quando a gente colocou a data, dava aquele alívio de ver a data chegando mais perto. E isso foi muito importante pra gente, porque a gente conseguia materializar mais os próximos passos, mas isso também deu uma fortificada, sabe? E outra coisa que não só de namoro à distância, mas do namoro em si, é vocês sonharem juntos, é vocês apresentarem os sonhos que vocês têm um para o outro, mas também criarem sonhos juntos, sabe? Tipo assim, começar a imaginar a pessoa no seu futuro, porque dá aquele... Quando você deita a cabeça no travesseiro, você consegue imaginar, tipo assim, nossa, eu consigo imaginar a gente viajando pra aquele lugar, a gente fazendo tal coisa, a gente conquistando tal coisa, e essas coisas davam um alívio, assim, né? Tipo assim, no coração. E uma coisa que é muito importante também é caminhar com fé, né? A gente ficou, pelo menos não sei você, mas eu fiquei com um pouco de medinho dentro quando a gente colocou uma data, né? E era uma data muito mais cedo do que eu podia imaginar antes. Sim. Mas foi um momento tipo assim, nossa, não, eu vou crer que Deus vai prover, Ele vai abrir os caminhos, Ele vai possibilitar. E de fato Ele responde isso, Sim. né? Mas ainda estando na parte do namoro, dicas que a gente pode dar para namoros à distância, porque a gente quer falar disso que a gente gostaria que tivessem dado pra gente. A gente procurou alguns vídeos no YouTube, mas eu acho que tem coisas que a gente pode contribuir também. Como que a gente pode marcar os nossos encontros, né? Era engraçado que às vezes eu falava para minhas amigas, eu não posso esse dia porque eu vou ter um encontro com o Manolo. Aí elas, mas ele tá à distância, tipo assim. Mas a gente tinha os nossos encontros, a gente tinha as nossas saidinhas, né? Então, umas coisas que a gente fazia, que a gente pode indicar, é aquele party lá. Hoje em dia se chama Teleparty, que é justamente um plugin no Google Chrome que ele sincroniza os streamings. Por exemplo, se ela tem o Disney Plus, eu tenho o Disney Plus, quando você tá com esse automaticamente ligado, quando um pausa no outro. Quando um avança no outro. Isso funciona pro Netflix. E fica simultâneo o Disney. que vocês estão assistindo, cada um na sua tela. Exatamente, isso Aí é muito o que bom. ele é bem legal, a gente fez isso muitas vezes. E o que a gente fazia era ligar um pro outro, tipo assim, ele tava no computador dele, eu no meu, mas a gente ligava no celular, ou às vezes até no computador não dava, né? O quê? A gente ligava e ficava com ligação de vídeo. Aí é estranho, porque você tá com um rosto ali que é da pessoa te vendo e o outro você assistindo. Mas é legal porque você dá aquela sensação de ver a reação da pessoa e tudo. Sim, uma dica que a gente dá. E, mais uma vez usando a palavra, sejam intencionais
nos momentos de tempo de qualidade, sabe? Não somente em ligação de voz, mas no momento um olhando pro outro. A gente tinha os nossos mêsversários de casamento não, de namoro. E aí a gente fazia coisas, sabe? A gente ligava via vídeo, a gente já fez no seu aniversário um jantar, e aí ele pegou algo pra comer, eu peguei algo pra comer, a gente se ligou, e aí eu me arrumei todinha, passei batom vermelho, que batom vermelho pra mim é eu estar muito arrumada. Então eu me arrumei todinha, ele tava todo arrumadinho também, vocês vão ver foto aí, e a gente teve o nosso momento assim pra comemorar o aniversário dele. E isso é importante porque, igual eu falei, a gente sente falta de ter momentos com o outro presencialmente, mas a gente também pode criar memórias com o outro à distância, sabe? Não é impossível. O vídeo é apenas um meio, entendeu? Você tem que imaginar, tipo assim, cara, se eu estivesse saindo com a minha namorada em pessoa, como que eu estaria arrumado? Então se arrume desse jeito, não é um empecilho, né? Sim. A gente já teve noites de jogos, que a gente usava esses joguinhos de computador mesmo, sei lá, tinha uns joguinhos de computador que a gente entrava e jogava um com o outro. Tipo, o importante é ser criativo, né? Se você tem condição, procura onde que a pessoa mora, tipo assim, na cidade dela, e mande flor, mande um presentinho, compra uma coisa no Amazon de vez em quando, faz assim, justamente para a pessoa conseguir se sentir amada, cuidada, mesmo à distância, porque hoje em dia que a gente, na época que vivemos, por causa da internet, não existe tanto empecilhos, tirando, tipo assim, eu estou aqui do lado dela. Toque, né? Não tem tanto empecilhos que impossibilitem você viver alguma experiência juntos, né? Com certeza. E o que o Manolo falou mais cedo, da linguagem do amor de cada um, é muito importante vocês usarem e abusarem disso no namoro à distância. Porque é nesse momento em que você precisa encher o tanque, né, da outra pessoa. Então, o Manolo, ele é palavra de afirmação, totalmente. Então, ele gosta de mensagens, ele gosta de, na época, né, mensagem, hoje em dia falando mesmo, mas ele gosta que fale com ele, que eu expresse o quanto eu amo ele, Me dê bom dia. Que dê bom dia, era uma coisa que ele era chato, assim. Então até quando a gente brigava, às vezes eu não dava bom dia de propósito, porque eu sabia que ele gostava do bom dia, a pirracenta, mas é coisas que ele gosta, e eu já sou presentes, não... Quando a gente fala presente, o pessoal tem preconceito, mas não é a questão de ser presente caro, mas é uma lembrancinha, mostrar que lembrou Uma cartinha, tudo. Uma cartinha. Então, o Manolo, ele se esforçava bastante pra tentar ser presente, principalmente nas datas comemorativas. O Manolo nunca deixou de me dar um presente de aniversário, ele estando com dinheiro ou não, e eu também nunca exigi um presente caro. Então, tipo assim, mulheres, por favor, né? Eu já tive Sejam canetinha. melhores. Não era nem porque era um presente barato, Não era era. porque É que eu achei ele que ela me gostava. deu marca-texto 2 vezes. Então eu fiquei assim, caramba, de Esqueci. novo marca-texto? Eu falei assim, que legal, porque a gente que gosta de coisa de papelaria, a gente fala, gosta de coisa de papelaria. E os homens... Eu só fui de uma eu acho papelaria. que papelaria é marca-texto. Não, quantas vezes você falou que gostava de açaí, eu ficava te dando açaí pra caramba, até você cansar. Sim, ele é desses, então assim, mas eu me senti amada, só que às vezes a gente também dá uma, tipo assim, ei, eu também gosto daquilo, eu também gosto disso, Sim. mas é conversas assim, então sempre tem um jeitinho, sejam criativos, coisas que eu já fiz, lembra aquele vídeo que eu fiz, que eu ficava passando no computador, Sim. e aí ele foi subindo? Foi. Se der pra colocar aí, eu coloco. Então, tipo assim, sejam criativos, sabe? Isso vai... eu amo essas coisas, assim, de demonstrar de forma diferente, sabe? Não é só saindo pra comer e marcando aquilo, não. É muito legal, tipo assim, é uma experiência que nos fortifica bastante. Eu acho que quando a gente vence um namoro à distância, que a gente tem poucos testemunhos de gente que conseguiu passar, a gente se sente que a gente pode enfrentar qualquer coisa. Tipo assim, quando a gente casou, eu falei assim, tô pronta pra ganhar o mundo, porque se a gente conseguiu passar por isso, a gente consegue passar por qualquer coisa. E a gente ficou nesse processo de namoro à distância 1 ano e 3 meses, né? E foram realmente 1 ano e 3 meses à distância mesmo, porque a gente não se viu nenhuma vez durante esse processo. Tanto que eu falei assim, não, beleza, a próxima vez que eu ver a Erika, eu quero pedir ela em casamento. E a gente tinha planejado em dezembro, né, de 2021, uma viagem para Gramado, né? Eles já estavam planejando com a família dela e tudo mais, e ela estendeu esse convite e falou assim, cara, legal, uma ótima chance, é Gramado, cara, é lindo, dá pra fazer alguma coisa.
E aí eu comecei a pesquisar anel de noivado, até que eu escolhi. Engraçado que foi um anel que depois eu fui olhar, eu já tinha decidido, eu fui olhar seu Pinterest e tava esse mesmo anel lá, eu falei assim, cara, o sinal de Deus, é esse anel. Aí eu falei com a irmã dela, tudo mais, eu organizei tudo, acho que eu mandei entregar na casa dela, ela recebeu, ela pegou certinho e ela foi responsável de receber o anel lá no Brasil e entregar pra mim em Gramado quando a gente chegou nessa viagem, né? Cara, eu tinha apenas um plano A e um plano A pra onde que eu ia pedir você em casamento, porque eu fiquei pesquisando, nossa, eu queria um lugar com uma paisagem bonita, olhando, sei lá, montanha, sei lá o quê. E eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha um mirante lá em Gramado, com um piso de vidro lindo, que seria perfeito. E aí eu comecei a conversar com a Erika, vi alguns lugares, e era um dos locais que a gente ia, né? Agora eu não vou lembrar muito bem do nome do mirante, né? Sunglass, eu acho. Ah, é Sky Glass. É o Sky Glass, isso mesmo. Mas vocês também vão ver aí Uma foto ou um fotinha. vídeo do noivado. E foi aí que eu falei assim, não, vai ter que ser desse lugar, vai ter que ser perfeito. Eu vou chegar. Aí eu falei, eu liguei pro Damasceno, né, que é o pai da Erika, que é um passo muito importante de pedir a mão pro pai, né? Aí ele abençoou e tudo mais. Aí eu já dei mais ou menos o spoiler onde que seria com ele. E foi nesse dia que vocês vão estar vendo a foto aqui, que eu escrevi meu textinho. Eu fui lá na frente pra olhar, tipo assim, a vista com a Erika. E aí eu comecei do nada, olhei pra ela, e aí eu peguei a minha cartinha e eu comecei a ler. E foi aí que eu pedi ela em casamento. Eu tava com o coração tão pesado. E eu já imaginava que quando ele viesse, ele ia me pedir em casamento, porque a gente já conversava muito, Sim. né? Então... Não era uma surpresa. aí eu falei assim, tá, pode ser que seja em Gramado, mas como a gente tá viajando com a família toda, tipo assim, tinha tios, primos e tudo, pode ser que seja aqui na viagem ou pode ser que seja em Brasília. Eu achava que seria em Brasília porque eu sempre pedi pra ele pra não fazer em um local que tivesse muitas pessoas. Então eu falei assim, não faz na frente de ninguém. Acabou que o Sky Glass, né? Ele tava cheio no dia. Ponto turístico. Tinha chovido, então tinha muita gente que ficou esperando pra ir depois, né? E foi aí que eu pedi ela em casamento. Eu tava muito nervoso, porque eu sou uma pessoa tímida, igual ela falou no começo do vídeo. A gente tinha ido até num coisinha, parece uma montanhazinha russa, né, no mirante. E eu tava com muito medo no meu coração, porque eu tenho medo de altura. Eu não sabia se ele tava batendo de medo. É porque eu ia pedir em seguida ela em casamento. Eu tava só pensando nisso, ou era pela altura. Mas aí, né, eu fiz o pedido de casamento. Todo mundo começou a bater palma, eu não olhei pros lados, que eu tava com muita vergonha. E foi isso, o nosso pedido de casamento, foi muito lindo, a gente ficou muito feliz. Foi realmente, tipo assim, o início de uma promessa, né, que a gente começou a viver, né? Com certeza. Foi um pontapé para a próxima fase, que aí vocês vão ver agora. No próximo vídeo e até semana que vem. Tchau, tchau!